Olá, sejam bem-vindos aqui no canal, aqui em casa, aqui no sítio. Eu sou a Rita e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha cirurgia bariátrica. Como eu comentei no vídeo anterior, né, sobre como foi essa decisão, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho do pré-operatório, do dia da cirurgia e dessa primeira semana que tá sendo aí de operada, né? Amanhã vai completar 7 dias de operada e eu tô super bem e quero assim deixar esse relato para quem tá pensando em fazer essa cirurgia, tá com vontade, né, de ter aí uma opinião também sobre quem passou por esse processo recentemente. Como eu comentei no vídeo anterior, eu tinha deixado marcada a cirurgia para o dia 15 de dezembro. Da consulta do cirurgião até a data da cirurgia dava em torno de uns 15 dias, 16. Só que ao sair de lá, não tinha sido confirmado que seria no dia 15, porque o plano levava 21 dias para autorizar. Então, apesar de estar super empolgada, eu não quis criar nenhuma expectativa a respeito da data, né? Porque se chegasse dia 15 e o plano não tivesse autorizado, eu estaria me frustrando muito. E como no meu trabalho, né, sou professora, final de ano a gente fica muito envolvido ali com os fechamentos e tudo mais, eu não queria ter distrações ou daqui a pouco ficar muito frustrada. Então, eu levei, assim, vai ficar para janeiro a minha cirurgia, né? Mas todo dia cuidando lá no aplicativo do plano se a mesma já tinha sido autorizada. E nada. Trabalhando, contei para os meus alunos, eles foram uns fofos, assim. A preocupação deles em dizer que eu não era gordinha. Mas enfim, me abraçando, desejando boa cirurgia, falando que iriam orar por mim. Então esse carinho deles, assim, é impagável, né? Mas até então, na semana que antecedia a cirurgia, acho que foi no sábado, se eu não me engano, eu fui visualizar o aplicativo e tava lá, autorizada. Aí eu comecei a entrar em pânico, comecei a surtar, literalmente surtar. Nesse sábado em questão, o meu marido tinha um almoço com os colegas de trabalho, finalização de confraternização, né? Eu não ia ir com as meninas, aí optei de ir para minha mãe, para elas aproveitarem, mas eu tava surtando por dentro, eu tava enlouquecida, eu queria gritar, eu queria contar, eu queria que naquele momento ele ficasse comigo o tempo todo, só que eu não falei, eu não verbalizei isso para ele. Então ali, o sábado, o domingo, numa angústia, eu chorava, quando eu tentei conversar, eu não conseguia expressar isso que estava acontecendo, né, de que tipo, olha, realmente vai acontecer. Eu lembro no domingo à noite eu falar, ai, mas acho que domingo que vem eu nem vou estar aqui. E aí tu passa a ver assim, meu Deus, a cirurgia vai acontecer e a gente torce, ora para que tudo dê certo, mas pode dar errado também. E se for né, meu último domingo na cama aqui. Então passei assim a ter, nessa semana que antecedeu a cirurgia, esses sentimentos de será que é isso mesmo? Enfim, eu custei a falar pro meu esposo isso, de como eu tava me sentindo. Só que, em vez de falar, eu briguei muito, eu fiquei muito irritada, chorava sozinha. Teve 2 dias, acho que foi até no próprio final de semana, ou na segunda-feira, que acho que foi na segunda-feira que foi feriado na minha cidade, eu tive crises de ansiedade fortíssimas, a ponto de ter que entrar debaixo do chuveiro com água gelada para dar aquela acalmada. Eu não quis ficar importunando ninguém, assim, falando, eu não sou uma pessoa muito de ficar, enfim, falando, mas acho que falar teria resolvido. Então eu comecei a escrever todo essas mutucas. Comecei a escrever todos esses sentimentos, né? Inclusive tô pensando em fazer esse registro como um e-book. Isso é um projeto ainda.
Mas enfim, passei a escrever toda essa sensação, todo esse preparo. E aí lá por quarta, quinta-feira, eu cheguei a confirmar, cheguei a falar pro Everton, né? Ela tá confirmada, a cirurgia vai ser na segunda-feira. E aí eu consegui fazer a minha última semana com os alunos. Na sexta-feira, que foi um lanche coletivo, eu já estava com algumas restrições alimentares, né? Já tinha uma dieta pré-operatória que iniciava 3 dias antes. No sábado também, a dieta se baseava mais assim, não podia ter resíduos integrais, legumes, frutas, era praticamente carne e arroz, coisas que não deixavam resíduo, nada de bebida alcoólica ou gaseificada. Então até meu último refrigerante, assim, eu tomei pensando, esse vai ser o último. E aí, no sábado também, segui normal, comi bife, comi carne, bife, carne, arroz, só a saladinha que não comi. E aí, no domingo, foi aquela sensação assim de... é hoje. Mas foi um misto de felicidade, assim como de ansiedade, de medo, mas eu tava muito tranquila, muito preparada, né? A minha malinha eu já tinha feito, coloquei na mochila toalha, um pijaminha, roupinhas assim mais leves para que eu ficasse confortável, né? Que ia estar no hospital me recuperando, não podia estar com coisas me apertando, principalmente, né? Estando depois com os pontinhos ali na região abdominal. Levei material de higiene, as minhas 2 medicações, o Puran e o Bup, porque depois da cirurgia eu tomaria eles normalmente, eu só não tomaria essas medicações no dia da cirurgia. E a equipe Citon, eles fazem a gente ter a baixa hospitalar 1 dia antes da cirurgia, no meio da tarde. Eu cheguei no hospital umas 3 horas, e ali eles já começam a nos preparar, acho que tipo para ter certeza que a pessoa tá fazendo tudo certinho, né? Então ali a nossa dieta já é líquida, sem resíduos. Eu lembro de ter comido uma sopinha, veio chazinho, veio um suquinho veio uma água de coco, uma gelatina. E aí vieram, né, os profissionais ali, tanto enfermeiros quanto técnicos, muito prestativos, muito queridos. Os próprios médicos, né, o doutor Renato veio na véspera conversar comigo e com a mocinha que estava do outro lado, tinha uma outra menina fazendo, nos explicando como seria esse procedimento. Aí depois veio o anestesista, o doutor Juliano, também nos explicar como que seria, ó, o alarme de novo me lembrando que eu tenho que tomar meus líquidos, como que seria, né, esse processo da anestesia geral, e que a gente tomaria já nessa noite, que antecedia a cirurgia, um calmantezinho. Pouco antes de subir para o bloco, nós também tomaríamos um outro calmante, e nas noites seguintes também nos deram, eu sei que eu tomei a midazolam, esqueci o nome do outro, e Rivotril, assim, né, em noites intercaladas, para a gente tentar ficar mais calminhas, assim. Então, tava naquela ansiedade, naquela expectativa. Fiquei sozinha no hospital, não fiquei com acompanhante, mas ao meu lado ali tinha essa mocinha, a Eduarda, linda, ela e a Mana já tinha se operado 1 semana antes, eu acho, estava lá fazendo companhia, depois ficou a mãe dela também, uma querida, e aí eu tinha ali elas de companhia, né, mas eu mais quietinha na minha, elas na delas, assim, até que depois a gente foi quebrando o gelo. E a orientação que a enfermeira nos passou é de que de manhã, primeira coisa, tomar um banho, vestir a roupinha cirúrgica e aí ficar aguardando, né, em jejum, até a hora que viessem nos chamar para o bloco. A minha cirurgia estava marcada para as 9 horas, teve vários conflitos de horário, um disse 10h30, outro diz às 10, outro diz às 9, até que foi confirmado que era às 9. Então essa noite eu dormi bem até, porque eu tenho um pouco de medo de dormir em hospital. O meu medo de ver fantasma, enfim, mas não vi nenhum fantasma. Mas assim, acordava, ia ao banheiro, porque a gente começa com essa dieta líquida, tem muita vontade de fazer xixi, né? Então, durante a noite eu fui. Quando eu vi que era 5h45 da manhã, eu disse, eu não vou ficar mais na cama, eu vou acordar, vou levantar e já vou pro meu banho. E foi assim que eu fiz. Eu não lavei o cabelo, né? Não podia lavar.
mas eu já tinha lavado um dia antes. E aí vesti a roupinha cirúrgica, dei adeus pro meu abdômen, pro meu estômagozinho que tava inteirinho ali, fiz uma foto parecida de gestante, vou botar aí pra vocês verem. Mas enfim, foi parte de mim que se foi, né? E agradeci, né, por esses 42 anos ele ter me mantido viva aí através da alimentação. E fiquei aguardando. O que eu achei legal, gente, nesse hospital Divina Providência, que foi o hospital que eu fiz em Porto Alegre, a roupinha cirúrgica, ela vem com um shortinho. Porque normalmente a roupinha cirúrgica tu veste aquele jalequinho, e em alguns casos, né, ele fica aberto, tu fica ali de bumbum de fora. Já aconteceu, né, de eu fazer exames, tendo ali que meio que, ai, se alguém me ver aqui. E o meu esposo, quando fez a cirurgia do tendão de Aquiles, o hospital era o hospital de Viamão, meu Deus do céu, gente, o jalequinho que deram pra ele era infantil, não servia nele, ficava aqui na cintura. Como é que ele ia subir pro bloco cirúrgico, né, pelado ali, sem... Ai, coisas que a gente vê só na minha cidade mesmo. Mas aí ele acabou enrolando na cintura aquele jaleco, ficou ali ele tipo Jesus Cristo subindo pro bloco todo pelado, só de roupinha. Enfim, absurdo. Mas eu adorei que veio esse shortinho de TNT, então a gente ficava bem confortável. Aí, depois de estar pronta, colocada a touquinha, tudo, fiquei ali no quarto bem ansiosa, aguardando que o Everton não se atrasasse, né? Porque se ele se atrasasse, coisa que é bem comum dele, né? E não adianta fazer cara feia, Everton, porque tu realmente te atrasa, todo mundo já sabe. E atrasaria a minha cirurgia também, mas ele chegou no horário, tava ali comigo, eu deixei o celular com ele, e aí, logo em seguida, encostou a maca pra me levar pro bloco. Ali que a ficha começou a cair. Aí antes de subir na maca eu precisei tomar, acho que foi a almidazolana, não lembro o nome da medicação, pra dar já uma calmadinha, né? E quando eu deitei ali, tipo, eu podia ir caminhando, mas enfim, tinha que ir deitada, vendo aquelas luzes do hospital passando, entrando no elevador ali, sim, deu um nozinho na garganta, como tá dando agora. Mas ver o meu esposo ali, saber que né, a minha família tava orando por mim, que tudo ia dar certo. Mas ficava aquele medinho, né? Até uma coisa muito importante que aconteceu antes de eu ir pro hospital, esqueci de comentar. Meus pais estavam voltando da praia e eles conseguiram passar lá em casa minutos antes de eu sair. E aí eu recebi a bênção deles, assim. Então foi uma coisa muito, muito boa, muito tranquila, saber que eu estava indo para uma cirurgia com a bênção dos meus pais, sabendo que tudo ia dar certo. E aí comecei a aguardar lá em cima, né, o bloco cirúrgico é no 7º andar, e aí fiquei, e atrasou a minha cirurgia. Chegou uma hora que eu cheguei a dizer pra ele, pergunta lá se eles não esqueceram de mim, porque, né, e aí o que aconteceu? Atrasou 1h30, e o efeito do remedinho, que já não, em mim não pega muito, né, já não tinha mais remedinho. Até que alguém veio, Rita, tua vez, aí comecei a ser levada, me despedi do meu marido ali. E me despedi do meu marido ali e fui, né, sendo levada em direção ao bloco cirúrgico. Que eu lembro desse momento, do anestesista, um queridão, dizendo: e aí, Rita, chegou a tua vez, super animado, assim. E nessa mesma hora outro, não sei se era médico, enfermeiro, enfim, botando tipo umas meinhas em mim. E eu sei que durante a cirurgia tem uma maquinazinha que vai apertando as pernas, assim, pra evitar trombose, né? Eu tomei na véspera também um anticoagulante. E nos dias que eu fiquei no hospital também tomei anticoagulante. Uma injeçãozinha que eu pedi pra tomar no braço ou na barriga, que eles dão, né? Mas eu pedi no braço. Parece uma picada de formiga, assim. Ela não dói, mas depois fica vai se espalhando meio que uma dorzinha, assim. Mas foi bem tranquila. E aí eles começaram a preparar um acesso. Acho que não sei se vai dar pra ver, ó. Ainda tá com as colas, que eu não consigo tirar essas colas, gente. Olha que eu já tomei banho um monte de vezes. Mas enfim, eu não sei o nome desse trocáter. Quem souber aí bota, porque eu não sou da área. Enfim, é uma mangueirinha, né, que vai direto veia do coração lá pra ir monitorando e colocando as medicações. Eu só lembro deles falar que eles iam ver um acesso e não vi mais nada. Diz que durou 40 minutos a minha cirurgia.
lembro de acordar lá na sala de recuperação, alguém dizendo assim, isso aí, Rita, deu tudo certo, tá feita a cirurgia. Eu acordei assim, fiquei, meu Deus, já tô operada. E aí fiquei ali, né, entre apagões e é verdade, será que aconteceu? Porque eu achei estranho porque eu não tava sentindo dor nenhuma. E eu imaginei, né, poxa vida, vão cortar meu estômago, eu vou sentir muita dor. Claro que eu estava medicada também. Mas nesse momento ali na sala de recuperação eu fiquei... eu acho que umas 2, 3 horas entre a corda e, né, até que quando eu tava mais lúcida assim, eu lembro da enfermeira vir e perguntar como eu estava me sentindo, se eu tava sentindo dor, e eu só falei que eu tava sentindo um desconforto, que é normal dos gases que eles injetam, né, no abdômen para expandir e conseguir fazer a cirurgia. Em seguida eu fui levada para o quarto. Lá no quarto a gente foi muito orientada de que a gente era proibidas de levantar. Nós não podíamos levantar da cama sozinhas. Porque por mais que a gente parecesse bem, né, a gente recebeu uma pulseirinha escrito risco de queda, tinha que ter alguém da enfermagem junto. Então até achei uma querida, ela falando assim, gurias, mesmo que pareça chato ficar toda hora chamando, a gente tá aqui pra isso. E eu já tava super bem na hora que eu fui pro quarto, acho que eu fui, era umas 13 e pouco, não lembro. Mas aí, seguindo os protocolos, né, eu pedi auxílio, mas eu tava bem. Fui fazer o meu xixi, voltei. E aí, a partir da cirurgia, a gente passa o tempo todo com uma garrafa de soro glicosado o tempo inteiro na veia, assim. E aí, as medicações que fomos tomando ao longo desses dias de internação, todas ministradas ali via esse acesso. E depois o Everton veio me visitar, consegui daí pegar meu celular e dizer que tava tudo bem, que eu tava viva, que tava tudo certo. Lá pelas 5:30 da tarde, ou 7 horas, agora não lembro o horário, veio a primeira refeição, que seria água. E aí começou a bater um medinho assim de que, ai meu Deus, eu vou botar água na boca e vai doer o estômago, era essa sensação que eu tinha. Então a primeira colheradinha, assim, eu até gravei pra mostrar ali que, né, tava como que seria essa reação, e no fim eu não senti nada, fui tomando, né, as primeiras eu tomei de colherinha, mas depois eu fui em pequenos golinhos e foi indo muito bem. Outro dia já veio outros alimentos, assim, veio Gatorade, um composto de maçã que eu até apelidei de suco de barata, porque era muito doce, muito ruim. Mas, né, tinha que tomar, então estávamos lá para isso. Eu levava quase a manhã toda para tomar esse de maçã, era muito ruim mesmo. Ao meio-dia à noite vinha caldinhos, né, de canja, ou enfim, era só um caldinho salgadinho, assim, muito bom. Então a gente começava com 40 ml para tomar ali em 2 horas, eu acho. No outro dia já veio uma garrafinha de 500 ml de água para a gente ir intercalando entre essas refeições. E na manhã seguinte já teve a fisioterapeuta. Antes disso, à noite, também a gente tomou um remedinho para dormir, mas foi bem tranquilo, eu dormi super bem, não senti dor nenhuma. E na manhã seguinte já tinha a fisioterapeuta lá me botando para caminhar, né? Como eu tava bem, para mim foi bem tranquilo, assim. Fiz a caminhadinha no hospital, segurando aquele coisinha com o soro. Tinha alguns exercícios, né? Tipo de panturrilha, tinha que estar forçando, levantando perna, de respiração, né? Eram umas coisas assim importantes, porque como os gases ficavam empurrando o pulmão, pelo que a médica nos falou, ele não conseguia se encher em toda a sua totalidade. Isso, né, se a gente não fizesse essas respirações, esses exercícios, poderia vir se tornar um problema de pneumonia. Então, a cada hora tinha que dar uma caminhadinha, e eu tava bem inquieta, e eu tava toda hora dando caminhadas pelo hospital, assim, a gente fica meio entediada, né, por mais que tenha o celular ali, chega uma hora que tu não quer ficar na cama, principalmente quando tu te sente bem.
Inclusive, a cardiologista nos disse, amanhã, cama só para dormir ou para uma cesteada, que era pra gente ficar ou na poltrona ou na cadeira e principalmente dando as circuladas, né? Então, pra mim foi bem tranquilo esse pós-operatório, tava bem... Até uma das enfermeiras disse que eu era serelepe, mas porque eu tava bem mesmo, assim, eu não, né? Eu acho que cada pessoa, cada organismo reage de uma forma. Eu lembro até que a mocinha do lado, ela tava mais frágil, assim, né? Pra ela foi mais pesado esse processo. Tava com bastante dor de cabeça, eu não tive. Então... Como eu disse, cada indivíduo é uma pessoa única, exclusiva, que vai reagir conforme, né, o seu organismo. Tem pessoas que aceitam muito bem a dieta líquida, tem outras que têm mais dificuldade. E para mim, essa primeira semana está sendo muito tranquila. Na quarta-feira, que foi a minha alta... Eu lembro da cardiologista ter me dito que ela viria no finalzinho da tarde, daí eu disse pra ela, que horas mais ou menos, porque meu marido trabalha e dependendo eu vou ter que ir de Uber pra casa. Daí ela, super querida, apareceu 11 horas ali pra fazer a nossa alta. Aí nos deu a alta com diversas medicações, caso sentisse dor, enjoo, gases, se não fosse ao banheiro, né, se não fosse fazer cocô, em 15 dias tem uma medicação, e já a vitamina que nós temos que tomar por 1 ano depois de 30 dias da cirurgia. E aí liguei pro marido, lá pelos 2 e pouco, eu acho, ele veio, e fui pra casa. Cheguei em casa, né, casa... Um brinco, assim, bem limpinho, organizadinha. Minhas filhas são maravilhosas, né? Quando querem. Mas a Giovana é bem organizada, a Isabela vai. Mandando, ela vai. E também cheia de mimos, de presentes ali, cheirosos do Boticário. Eu amei, né? Não esperava. E em casa, a mesma coisa. Tava super bem, caminhava, seguia ali as minhas dietas. Como eu já tinha deixado tudo pronto... Isso é uma coisa bem interessante, que acho que eu não falei ali no início. Quando faltava essa 1 semana para a cirurgia, que ainda não tinha sido confirmada, eu comecei a fazer todos os caldinhos. Então, aqui como é que tá o meu freezer, ó. Esse aqui é suco de cenoura, laranja de beterraba. Muito pouco, suco de manga e maracujá, suco de morango, suco de uva, e é isso. Ah tá, esse é só morango, acho que esse aqui é morango e melão, caldo de carne, caldo de frango, esse aqui é só melão, aqui eu tenho molho de tomate,
coado e aqui a lentilha coada. Então, a princípio, tá tudo organizadinho. Depois tem ainda uns potinhos com a sopa que eu liquidifiquei. Fiz caldo de carne, fiz caldo de frango, fiz caldo de lentilha, molho de tomate coado, suco de melão com maracujá, suco de beterraba com cenoura e laranja, suco de morango e pêssego, leite de coco natural. Deixa eu tentar lembrar o que mais. O próprio Gatorade eu deixei congelei até chá, só para ter uma noção. Porque o que eu pensei? Eu vou voltar para casa, se eu tiver que estar fazendo esses caldos, eu posso ou ficar com muita vontade de comer, ou naquela coisa automática, né, beliscar. Então, para evitar isso, eu achei melhor. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a tirar do congelador mais ou menos o que eu ia comer ao longo do dia, tomar, né, e ia descongelando. Vou mostrar como ficou prático, ó, ter já as coisas tudo congeladas, né. Eu peguei agora 2 suquinhos de morango e 2 caldinhos de carne. Aqui tem lentilha, tem molho, enfim, tá cheio de... Então, o que eu vou fazer? Eu vou já tirar aqui, ó, um copinho. Isso eu não vou tomar agora, mas eu já vou deixar mais ou menos encaminhado para a próxima hora, porque cada hora a gente tem que tomar 100 ml. Então, ó, esse aqui eu vou tomar morninho, né, porque é um caldinho salgado. E esse aqui, que é o suquinho de morango. Olha, com uma mão só é difícil. Eu deixo aqui descongelando enquanto eu vou tomando água também. Tem a medida certa, que é 100 ml. Nesse aqui eu botei um pouquinho mais, porque tinha um copinho meio que sobrando ali. Mas aí assim, eu vou deixar dentro do forninho ali, descongelando. Esse aqui eu deixo dentro do micro. Quando eu for tomar, só dá uma esquentadinha. Então, deixo aqui dentro, só para ir descongelando. Então, aqui eu tenho congelado esse de melão, tá descongelando, Gatorade de uva, esse aqui é morango com pêssego, e esse aqui é a cenoura, laranja, beterraba, para eu poder tomar nas próximas horas. Então, eu deixo aqui descongelando dentro do forno para não ter mosca. E meu almoço vai ser caldinho de carne, eu acho esse. Então é aquilo, é só tirar, ó, do copinho, facilzinho de rasgar aqui. Claro que com uma mão só é mais difícil. E aí eu aqueço no micro, tomo morninho, tá? Não pode ser muito quente e nem muito gelado as coisas. Então, esse aqui eu botei um pouquinho a mais porque é salgadinho e aí eu acho que dá mais constância. Mas eu vou tomando bem aos pouquinhos. Vai ser meu almoço. Aí, as refeições de hoje. Aqui é beterraba, cenoura e laranja. Aqui é o caldinho de carne, suco de melão, Gatorade de uva, suco de morango e manga e maracujá. O único que eu tomava morninho, assim, eram os caldos. E aí, a primeira noite em casa foi muito boa, dormi super bem, assim, sem dor, e assim, aquele sono mais sequente, né? Porque no hospital tu acaba acordando com barulho de profissional entrando, daqui a pouco alguém vindo te dar uma medicação. E em casa foi bem bom. E aí, no outro dia, o marido tava de plantão de 12 horas, aproveitei eu e a Giovana, né, inquietas com uma bagunça que tem lá na área que eu ignorei o ano inteiro, aquela bagunça, me irritava, me incomodava, é lixo, é coisa desorganizada. Ignorei,
Mas aquele dia eu disse, não, eu tenho que arrumar, porque na sexta-feira seria a formatura da Isabela, ou seja, um dia depois. Então me peguei naquele dia pra arrumar aquela bagunça. Varri, lavei roupa. Tipo, eu tentei não fazer muito esforço, mas eu também não tava fragilizada a ponto de não fazer o que eu fiz, né? Eu tô indo bem de leve, ó. Já comecei a varrer aqui, parei um pouquinho. Tenho que guardar minhas baguncinhas lá. Quero lavar toda a parede, lavar aqui, porque o piso ainda é bruto aqui, né? Botar a mesinha e aquelas bagunças, né? Ainda tem a piscina para aspirar, mas isso aí o Everton vai fazer amanhã. Já estendi roupa. Então, né, eu tô tendo uma boa recuperação, não tô me colocando aqui como coitadismo. Poderia, né? Mas não estou, porque eu acho que a gente tem que estar bem, e quanto mais a gente ficar bem, melhor. No meio desse verdinho aqui, morrendo de saudade do meu sítio lá. Até agora entendo que esse pedido de tarefas domésticas, assim, depois de 15 dias, é mais em função de que a gente fica fraca, em função de tomar só líquidos, né? Então, eu fiz, mesmo assim eu fiz, porque estava me agoniando e me deu muita tranquilidade ver aquela parte ali da minha área arrumada, porque era um horror, parecia um lixão, assim, de tanto lixo, coisa, material, enfim. O que eu fiz? Boa parte das coisas são do Everton, então eu botei pro outro lado da área, botei uma lona em cima e ele, quando quiser, vai arrumar, porque daí eu não tô enxergando a bagunça. Não adianta eu lá separar ou botar fora o que não é meu, né? Isso eu não posso fazer. E aí, gente, teve a sexta-feira. Na quinta-feira, nesse mesmo dia que eu fiz a faxina, eu ainda fiz a torta pra Isabela. E aí veio o desafio, porque essa torta que eu faço é maravilhosa. De morango, levinho, um pão de ló muito levinho, que não leva farinha, com recheio de morango, com brigadeiro e chantilly. Ai, deliciosa. E consegui fazer ali bem tranquila, né? Louca pra provar, mas não provei, era só olho mesmo. E daí na sexta-feira, que era o dia da formatura, terminei de organizar algumas coisas, ainda fiz a focaccia, né? Que tem receita aqui no canal maravilhosa também. Só o cheiro dela, do meu molho maravilhoso, assim, aquele cheiro foi cruel, mas tudo tranquilo. Aí meus pais chegaram cedo, um pouco mais cedo, tomaram um café ali em casa, e eu na minha aguinha, né? Então, foi isso, assim, a sexta-feira fui bem pra formatura, levei minha aguinha, e aí depois, na hora da recepção ali da festa, né, a gente fez uma pequena festinha pra ela, veio algumas amiguinhas e a família ali. A tia dela deu um bolo pra ela de presente, trouxe mais uns docinhos maravilhosos pelo jeito, né, mas eu não comi. Então, para eu não ficar ali meio que na tentação, eu fiquei servindo, lavando as loucinhas que já estavam sujas, né? Foi bem tranquilo. E aí, terminei de organizar a bagunça da sexta, eu já queria vir pro sítio. Mas o Everton tava com medo das abelhas que nós tiramos. Foi tirada há 15 dias atrás dali. E daí, no último domingo que a gente estava aqui, depois que as abelhas foram tiradas, elas estavam furiosas, a gente teve que meio que ir embora correndo, assim, deixei coisas fora do lugar, deixei geladeira ligada, porque elas estavam furiosas e nos atacando. Eu levei umas 4, 5 picadas, eu acho, dentro de casa. Aí fui pro carro lá pra frente com as gurias e o Everton vestiu a roupa eu digo roupa de abelha, né, roupinha de apicultor, e terminou de guardar as coisas. Então ele tava com medo de que essas abelhas ainda estivessem por aqui, fora da caixa. Mas no fim chegamos, elas já foram, ou acharam a sua própria caixinha, né, que foi levada aqui pro vizinho, ou acharam outra, porque o apiário fica aqui em cima, atrás desse mato, e aí elas devem ter feito ali um novo ninho, sei lá. Sei que agora estamos sem abelhas aqui perto, elas estão longe, tá tudo na paz. E aí vim pra cá, tô dando as minhas caminhadinhas aqui, ontem varri quase tudo aqui, até a curvinha lá, depois o Everton fez a outra parte, mas varri devagarinho assim, né, gente? Tava muito cheio de folhas. E tá sendo muito tranquilo. O que eu achei importante, assim, nesse processo é ter as coisas organizadas pra gente não cair em tentação. Então aí, ó, estamos indo pro sítio.
Eu botei meus caldinhos dentro de vidro. Esse de frango, esse de carne, Gatorade, água de coco e esse suquinho aqui que eu gostei bastante, sem açúcar. E também vou levar a minha peneirinha, porque se precisar fazer mais caldo ou sucos, eu tenho como coar lá. Chazinho eu tenho à vontade lá também. Tentação. Ontem eu ainda fiz o almoço para essa cambadinha aqui. Fiz um molho de carne que parecia estar maravilhoso, numa massinha. E aí eu tomei meu caldinho. E aí, pessoal, vamos almoçar? Eu vou no meu caldinho aqui, ó. Caldinho. Então, assim, antes de vir pra cá, eu me pesei, eu já vi diferença no peso, mas eu vou contar para vocês quando fechar uma semana, porque daí amanhã eu chego em casa, me peso de novo, espero ter boas notícias para contar. Mas tô bem disposta, tô sem dor. O que tá acontecendo agora é uma coceira nos pontos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ih, tá longe, tirei as coisinhas. Então é porque tá cicatrizando e aí dá uma coceirinha, mas terça-feira, depois de amanhã, eu já vou retirar os pontos lá com a cirurgia. Então era isso, essa primeira semana assim foi tranquila, porque eu me organizei antes e porque a minha vontade de emagrecer é muito maior do que a vontade de comer. Não vou negar que nesses dias eu não senti vontade de comer, principalmente café da manhã, né? Não tô tomando café, que é uma coisa que eu adoro, mas aquele pãozinho de manhã cedo. Ontem o meu almoço parecia estar maravilhoso também, mas assim, é aquela vontade de comer, não é fome. Até porque a gente fica cheia. Eu agora há pouco tomei já 100 ml de Gatorade e tipo, estufa, tu não... Parece assim que as horas, tu mal termina de tomar um copinho, já tem que tomar outro, é uma coisa muito louca. É muito, parece assim, quando tu olha a dieta, 100 ml disso, 100 ml daquilo, a cada hora, meu Deus, só isso eu vou sobreviver, gente, a gente fica empurrando, porque eu ainda tenho que intercalar com água. Hoje consegui tomar um pouquinho mais de água. Mas, enfim, acho que era isso que eu tinha pra falar, vou intercalando aí algumas imagens, né, do hospital e do que eu tenho feito, mas eu tô muito feliz. Eu não tive dor em momento nenhum, eu tive desconforto dos gases. E o que eu noto? Quando eu tomo líquido e passo um tempinho, eu vou tomar água, eu vejo que eu fico muito, assim, estufada. Daí eu meio que fico mais, assim, quietinha. Dou minhas caminhadas, mas eu também me aquieto um pouco. O sono tá muito bom dormir. Inclusive essa noite eu sonhei que eu tinha comido pipoca, que eu estava sentada no sofá, alguém largou a bacia de pipoca e que eu, sem querer, no automático, comi, e quando eu me dei por conta eu já tinha comido uma quantidade, tipo, grande, e aí eu fui pro celular pesquisar o que ia acontecer comigo, né, por ter comido pipoca. E a gente sabe, né, que esse período ele é de cicatrização do estômago, né, não é só para perder peso que a gente fica aí tomando líquido, o estômago tá ali costuradinho, grampeadinho, e ele precisa cicatrizar. Se a gente insere alimentos com resíduos, com fibras, enfim, como no caso da pipoca, né, pode grudar ali entre os grampinhos e virar um problema depois. Então, esses 15 dias vão passar rápido. A gente tem que pensar que é só um período da vida da gente, que depois a vida vai melhorando. Já olhei assim, a partir de amanhã já posso tomar iogurte, café com leite, desnatado. Nunca gostei muito de café com leite, mas pelo menos posso tomar um pouquinho. E aí, cada modificação dessa dieta, né, vai melhorando até que a gente volte a comer normal, com quantidades menores que já vão nos satisfazer, né. Vou passar o Natal na dieta líquida e a virada de ano acho que já chega a ser pastosa, então algumas coisinhas diferentes vai dar para eu comer. Mas eu tô feliz porque todo o início de ano eu fazia metas e compromissos comigo mesma de que eu iria emagrecer e eu nunca conseguia cumprir. Então era isso, gente. Obrigada por assistir. Vão acompanhando aí essa rotina, essa mudança. E que nem eu falei, se você tá pensando em fazer essa cirurgia, mas tá com medo,
é normal. Foca nas coisas que deram certo, nas pessoas que tiveram êxito e não se apega no que não deu certo. O próprio médico falou, ele já fez mais de 7.000 cirurgias e com sucesso, 95% delas, eu acho. Já teve casos de óbito, é óbvio, né? Como qualquer cirurgia, às vezes a pessoa vai, né, operar um dente e acaba morrendo. Mas aí é uma questão de a hora da pessoa, tá? Sabe, tem que pensar assim. E que o medo, ele não pode ser maior do que a nossa vontade de ter uma vida com mais qualidade. E a obesidade, ela vai nos travando para muitas coisas, né? O cansaço. Essa lombinha que tem aqui do sítio, quando eu ia subir assim meio aceleradinha, eu chegava na metade dela quase morrendo. Um sedentarismo, assim, falta de ar, a dor nos joelhos, né? De ficar o dia inteiro em pé dando aula. Claro que muitas vezes eu sentava, mas ai, coceira. É bem complicado. E se a gente não vai em busca disso, a tendência é a gente, né, ir piorando e ficando cada vez mais doente ou com mais propensão a doenças. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou ir postando coisas aí, talvez algumas coisas aqui do sítio. Não tem muita novidade, tá tudo muito quente, muito seco aqui, né? Mas sempre lindo, né? Essas hortênsias estão maravilhosas, estão aquela flor rosa lá que eu esqueci o nome também. Então era isso, gente. Um beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!